Obrigado, Milena. Pode fazer a acolhida aí, Diego. Vamos lá, Que então, eu estou gente, colocando pessoal. coraçãozinho aqui nas mensagens. É daí que eu vou daqui. Bom, pessoal, boa noite a todas, todos, todes. Boa noite para todo mundo que está aqui junto da gente. Nós estamos começando mais um encontro inspirador, né? Mais um desses momentos que são tão importantes aqui no percurso da pós que a gente tem realizado. A gente está entrando na reta final, infelizmente, mas felizmente também, né? É bom fechar um ciclo, mas é um pouco triste quando a gente vê que a gente está se aproximando aí desse momento de encerramento, né? Daqui a alguns meses e que a gente não vai estar tão próximo assim, mas é também um bom sentimento, né, de dever cumprido e de outros passos dados junto de todo mundo que tá aqui na nossa pós, que está aqui nos nossos encontros, né, mensais para debater educação e relações étnico-raciais. Então, os encontros inspiradores, eles acompanham aí as nossas aulas e vem sempre debatendo as questões que a gente tem trazido nos eixos temáticos. E nesse eixo a gente está debatendo, a gente está conversando um pouco sobre outras pedagogias, né, outras perspectivas educacionais, pensando as relações étnico-raciais e a sua implementação na sala de aula também. Então, nesse sentido, o Encontro Inspirador de hoje tem um convidado muito especial, né, que é o Reginaldo. A Jussara também vai fazer uma fala aí, vai apresentá-lo, né, mas que vai fazer para a gente um debate importantíssimo, que é justamente o debate de superar uma perspectiva reducionista, né, que se tem de que o tema das relações étnico-raciais fica atrelado somente às disciplinas das ciências humanas, né, a geografia, a história, a filosofia, ciências sociais, por assim dizer, né, e vai apresentar para nós outras possibilidades, outros caminhos, outras perspectivas, o que é muito interessante também, né, nesse horizonte de superar essas rupturas, né, essas dicotomias que existem dentro do espaço escolar, entre as disciplinas, entre os conteúdos, entre a prática também de cada docente. Então, acho que aqui nós também acabamos, por consequência, debatendo de alguma forma, né, talvez assim, secundária ou subjetiva, a questão da interdisciplinaridade também, né, e outros assuntos que vão nessa linha. Eu também estou bem animado, estou bem feliz com esse momento. Espero que a gente tenha aí uma boa reunião, né, um bom encontro. Tenho certeza que vai ser. Queria de antemão agradecer a presença de todos vocês, né, que estão aí junto da gente, com a atenção, com o empenho, com a disposição, e também do Reginaldo, a presença do Reginaldo, que de pronto aceitou aí o convite e está aqui na maior boa vontade para trocar essa ideia com nós. O Reginaldo, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo aí ao espaço da nossa pós-graduação em Educação e Relações Étnico-Raciais. Fique à vontade. Aí vou passar agora para a Jussara. Jussara segue em frente aí, gente. Bom encontro para nós, que a gente saia inspirado a debater também outras questões. Muito obrigado. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Também estou muito animada. É sempre bom agregar mais pessoas nesse nosso grande ciclo, né, de aprendizagens, de cooperação, de tentarmos a cada dia sermos pessoas e profissionais melhores, né? E nisso quero apresentar para vocês, né, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, que é o professor Reginaldo. Admiro muito o professor Reginaldo. E quando eu crescer, eu vou ser como o professor Reginaldo também. Vou falar um pouquinho, assim, vou apresentar um pouquinho, porque se eu ficar lendo o currículo do Reginaldo aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã e não vai dar para ele falar. Mas só para vocês terem, né, uma ideia, né, que estamos falando aqui. Hoje vamos ter a fala de um doutorando em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no programa de pós-graduação em educação. Ele é mestre em educação matemática também pela UFJF, com o tema de pesquisa Educação Financeira, uma pesquisa documental crítica. Bacharel em Ciências Humanas pela UFJF, com o tema O Branqueamento no Cinema Brasileiro,
especialização em Educação para Ciências, também, UFJF, possui graduação em Matemática, pela mesma universidade, aperfeiçoamento em Educação para as Relações Étnico-Raciais e bacharelando em Ciências Sociais, também na UFJF. O professor Reginaldo depois vai poder falar com a gente aí durante a fala da sua trajetória profissional, seu percurso que é muito bonito, muito inspirador. E eu vou passar então a palavra. Salabona, Chicoba, Reginaldo, te admiro muito, te respeito, te valorizo, você é importante para mim. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Jussara, Milena, Diego, pela acolhida. Jussara, pelo convite, querida e boa noite a todos que estão aqui, né? Por ter me convidado para partilhar este momento, essa troca, né? Eu vou começar dizendo... Houve alguma alteração na minha tela aqui. Eu vou começar dizendo que meu nome, como a Jussara, é Reginaldo, sou professor de matemática já há algumas décadas, aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, professor nas redes públicas, trabalho em 2 escolas, uma da rede municipal, uma da rede estadual. Eu participo de 2 grupos de pesquisa na Universidade Federal de Juiz de Fora, com temas de interesses diferentes. Um tem uma relação com a minha primeira, com o mestrado, que é a educação financeira, que é um tema de meu interesse também. E outro é o grupo que eu estou vinculado ao doutorado, o grupo Travessias, coordenado pelas professoras Margarete Rotondo e Sônia Maria Clareto. Mas também faz parte do NIDEM, né, que é um núcleo de investigação e divulgação de estudos de educação matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu gosto de dizer também que faço parte de um grupo de pesquisas sociais, que é uma prática pedagógica, essa que eu quero compartilhar com vocês aqui, como um olhar decolonial para a sala de aula de matemática. Então, na verdade, aqui se trata não de um estudo acadêmico, mas eu gosto de dizer de um estudo científico, porque na educação básica também se faz pesquisa científica. E aí eu costumo me descrever como um professor pesquisador na educação básica, né? Se alguém quiser pensar em termos de referência teórica, pode pensar lá na pesquisação. Talvez eu faça alguma coisa na linha da pesquisação. Mas eu não me preocupo já há um bom tempo com as carapaças acadêmicas, né? Então, eu digo que faço pesquisa com os meus alunos nesses grupos de pesquisas sociais, são chamados de GPS na educação básica. A primeira formatação dessa ideia de um grupo de pesquisas sociais formado em escolas públicas, em escolas diferentes, por alunos da educação básica, são alunos do 8º e 9º ano na rede municipal e alunos do 2º e do 3º ano do ensino médio na rede estadual. E, a depender do tipo de pesquisa, em cada ano eles trabalham juntos ou trabalham separados em temas diversos, e dentre eles os temas ligados ao que eu vou chamar genericamente assim de questões raciais brasileiras, ou questões raciais. E isso eu faço... eu estava tentando escrever alguns trabalhos sobre isso, já publiquei alguns trabalhos sobre isso, mas tentando fazer aquelas retrospectivas da trajetória quando ela começa a se insinuar a estar no fim. Eu tentava localizar o início, e essa é sempre uma tarefa difícil, se não impossível, né? A gente precisa de marcos temporais para fazer as nossas narrativas e contar, né? Então, eu recuando, eu cheguei em 2005. Eu talvez apresente aqui, eu não sei se está nesse PowerPoint, tá? Vocês me perdoem se não estiver, mas um design da primeira tarefa, de uma das primeiras tarefas das quais eu tenho registro, evidentemente, porque não é um trabalho acadêmico,
né, é uma proposta, um trabalho com projetos pedagógicos. E ela é datada de 2005. Mas eu me lembro que em 2003 é emblemático, uma semana da consciência negra, em que eu desenvolvi um trabalho com os alunos, cujo modelo é bem próprio desse que agora eu, com mais clareza, identifico como grupo de pesquisas sociais. Essas coisas que estão aqui nessa tela inicial são as coisas relacionadas. Eu só vou ter uma dificuldade de poder ler a tela, porque a tela do Zoom, com as pessoas aparecendo, ela toma parte da tela, então vocês me perdoem. Mas essas coisas que estão aí, a sala de aula de matemática, o imaginário, discursos, trajetória profissional, educação matemática, crítica, que é uma área de pesquisa e ensino em educação matemática crítica, ela se intitula assim mesmo, Educação Matemática Crítica. O ser negro, e eu pensava depois que escrevi o Tornar-se Negro, né? Para lembrar um livro de Neuza Santos, né? O racismo, a colonialidade, a eugenia, a etnomatemática, ideologia do branqueamento e o decolonial são as coisas que têm povoado o imaginário e as nossas práticas, né, no âmbito desses grupos de pesquisa na educação básica. Eu coloquei o decolonial ali todo colorido, talvez, e eu pensava, porque eu já fiz essa tela há um bom tempo, em uma outra discussão, e aí eu pensava dessa vez agora sobre o porquê, né? Talvez tentando descrever que, numa perspectiva decolonial, deve se compor por várias e diversas cores, que podem ser tomadas como qualquer outra subjetividade, né? Diversas subjetividades. Talvez isso seja alguma coisa que possa descrever, já sem ser um conceito acadêmico, sem querer aqui, né? Mas a ideia de decolonialidade, né? É alguma coisa que se compõe de forma múltipla, né? Embaixo tem... Deixa eu passar para cá vocês agora. Embaixo tem as plaquinhas, os emblemas dos grupos de pesquisa. Que eu não estou mesmo conseguindo ver, mas eu vou tentar uma outra alternativa aqui. Só um Quer minuto. que eu leia, professor? Não. Aqui, eu vou acompanhar com o celular do lado. Que eu não consigo ler embaixo. Mas são as plaquinhas. À esquerda são os meus e-mails, meu telefone de contato. As três são o design do símbolo, do emblema dos grupos de pesquisa. O primeiro, nomeado de Ubuntu, grupo de pesquisas sociais, ele é localizado, ele está assentado na Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho, no bairro São Benedito, um bairro periférico de Juiz de Fora, com população majoritariamente negra. E, claro, isso se materializa dentro das escolas, com alunos e alunas majoritariamente negros. O mesmo não acontece, como a gente sabe, no corpo de professores daquela instituição, como na maioria das instituições brasileiras. O segundo é Sankofa, aprender com os ancestrais, caminhando para o futuro, também na Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho. Isso é um adjetivo, na verdade, os grupos chamam grupos de pesquisas sociais. Eles, em cada ano da sua vigência, atuação, eles recebiam adjetivos ou sobrenomes. Então, primeiro, Ubuntu é quando nós estávamos, e aí tem uma relação direta com a Jussara, porque nós estávamos no desenvolvimento de um projeto da Secretaria de Estado da Educação, Afroconsciência, se não me engano, que editou grupos de pesquisa sociais, grupos de pesquisa em vários núcleos de escolas públicas do Estado, e naquela ocasião nós nomeamos o grupo de Ubuntu. Sankofa foi uma adjetivação que veio depois desse período. Esse primeiro está localizado, eu acho que em 2017, 2018, se não me engano.
E à direita, o grupo de pesquisas sociais Escola Gabriel é o design do grupo de pesquisa na escola municipal em que eu atuo, com alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Tá bem? Pode passar, por favor. O que eu chamo, eu coloquei essa, ainda que não tenha uma relação direta, mas sempre há, né? Não direta, não naquele tipo de linearidade que a gente está acostumado a ver nas discussões acadêmicas, né? Mas, na verdade, o que eu chamo de modelagem social na sala de aula de matemática, talvez seja o que está lá no incômodo, na inquietação original que gerou a prática dos grupos de pesquisa sociais, o Sankofa, o Ubuntu e o GPS Escola Gabriel. Eu, talvez, pensando aqui, eu vou só resumir, ao invés de ler, vou deixar a tela aí por algum tempo, eu vou dizer que esse é um descontentamento. O descontentamento foi existindo, as inquietações foram se constituindo ao longo da minha trajetória como professor. Trabalhando em escolas periféricas, sendo negro, compreendendo a dimensão do racismo, numa sociedade evidentemente racista, que é a brasileira, e trabalhando com alunos e alunas majoritariamente negros, e ocupando no início da minha carreira em reproduzir um currículo cartesiano, todo baseado no método, no cálculo, deixando de fora da escola e da sala de aula de matemática questões sociais relevantes para a justiça social, para a democracia e para a democracia racial. Não a do mito da democracia racial, a democracia de fato. Então, eu assinalei a ideia de uma modelagem social na sala de matemática, na sala de aula de matemática, que era para dialogar com uma área de pensamento na educação matemática que chama modelagem matemática, que trabalha com temáticas sociais, mas cujo resultado final é produzir uma equação, um sistema ou um objeto matemático que traduza, em termos, evidentemente, matemática e algorítmicos, àquela situação social. Eu acredito, eu parei de pensar sobre esse aspecto específico, mas eu acreditava e acredito que, daquela forma como que é construída a modelagem matemática, havia uma certa aprisionamento da prática social ao objeto matemático. Ou seja, chegava ao objeto matemático, construía uma fórmula, por exemplo, está discutindo o produto interno bruto, que é um fenômeno social, político, econômico importante para o desenvolvimento do país. E aí, ao formular a equação lá do produto interno bruto, que é igual ao produto, às riquezas produzidas pelas famílias, pelo Estado, pelas indústrias, soma isso tudo, monta uma equação e trabalha com a equação. Parecia que a matemática estava sendo posta ali para aprisionar, e a ideia ou a prática social, ou o fenômeno, ficava em segundo plano. E daí eu vou fazer o que eu faço na minha sala de aula de matemática, eu acho que não é modelagem matemática. Então, para me desvencilhar do objeto matemático, não do seu aprisionamento, né? Trabalhar com ele, mas dar menor projeção a ele na ação. Eu pensava, eu faço modelagem social, porque estou trazendo temas que normalmente não habitam esse lugar, que é eugenizado, e que é higienizado, e que é cartesiano, né? Num currículo, olhando para um currículo tradicional. Eu trabalho temáticas sociais, e para localizar onde eu fazia isso, eu disse, olha, eu faço modelagem social na sala de aula de matemática. Foi assim que começam as primeiras inquietações que deram origem depois à ideia de um grupo de pesquisas sociais. O nome não aparece aí, mas era um projeto Educação, Matemática e Democracia. E eu começo com essas ideias no final dos anos 90, início, né, 1999, talvez essas ideias começam
a povoar meu imaginário. 2003, uma Semana da Consciência Negra, e 2005, sim, aí já aparece a ideia de um grupo de pesquisas sociais. Pode passar, Saras. Senão não vai dar tempo de conversar as 300 slides. Bom, para falar um pouco, dialogar um pouco com o título que eu trago, e que é importante, mas eu quero, né, também tirar o tamanho da importância do título, porque eu não quero aprisionar o que faço, assim como eu não queria me identificar com a modelagem matemática, então escrevi lá modelagem social, eu não quero, de forma absoluta, linear e equivalente, me identificar com decolonial, porque eu pensava, essa proposta é uma proposta afrocentrada, de alguma maneira. Afrocentrismo é uma ideia cunhada por um professor, pesquisador norte-americano, o Molefi Ketchazanti. E uma das características do afrocentrismo é a agência dos povos africanos. E a ideia de povos africanos inclui, inclusive, aqueles povos africanos em diáspora. Então, eu me achava no direito, sendo um corpo negro africano em diáspora, e assim como os meus alunos e os contextos das escolas em que trabalhava, eu achava no direito de descrever o que fazia em termos de uma proposta afrocêntrica, mas sem estar preocupado de pensar se ela fielmente segue todos os proselitismos e os ditames daquilo que é um olhar afrocêntrico. Só indo até essas orientações para me encorpar para aquilo que eu precisava fazer e também para fazer um diálogo com uma certa concepção de academia que exige que você, pelo menos aparente, ter o domínio sobre essas produções teóricas. Então, ela é uma proposta afrocêntrica. É uma proposta decolonial, em termos do que propõe aqui a Catherine Walsh, que é uma proposta de resistência, uma proposta de insurgências ao poderio do colonial e da colonialidade, mas ela tem a ideia de atacar, as condições, eu vou ler, se me permitem, as condições ontológicas existenciais de classificação racial, transgredir, desencaixar, transformá-las de maneira que superem ou desfaçam as categorias identitárias. Bom, então eu entendia que a minha prática era uma prática de insurgência contra os efeitos do poder colonial, que ainda aqui localizado lá no contexto colonial e desdobrado depois no que se chamou de colonialidade, inspirando-se, infiltrando-se em colonialidade do poder, colonialidade do saber, do ser, eu achava por bem que também poderia descrever a minha prática como uma prática decolonial, que é se desvencilhar de uma coisa que é fundamentalmente, desculpa, eu vou usar isso, mas fundamentalmente é fundante do colonial, que é o racismo. É ele que, de fato, está na origem de tudo isso, né? Então, eu não tenho problema, talvez um teórico tenha, mas eu não tenho problema de descrever o Frantz Fanon como um decolonial. Ainda que ele tenha tido a sua existência, vida do corpo material, pelo menos, num tempo histórico, antes de que esse termo tenha sido cunhado por Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, autores mais da América Latina. Mas ele, se está se opondo aos efeitos do colonialismo, se está produzindo práticas de resistências, de insurgência, de desencaixe, de transgredir, e acho que está, então ele é um decolonial. Da mesma maneira, eu acho que poderia ser uma proposta antirracista. Então, o grupo de pesquisas sociais também é uma proposta antirracista, de uma educação antirracista. E assim a gente pode continuar, é uma proposta etnomatemática, é uma proposta afroetnomatemática. Bom, pode passar, Jussara, senão vai acabar meu tempo e eu vou estar numa tela só. Nessa trajetória, eu fui tendo encontros muito produtivos. Um deles é com esse professor querido que está aí, o professor Arthur Power. É um
um norte-americano, um afro-americano, quase que brasileiro, porque ele está aqui com muito... Aliás, estava aqui há 15 dias atrás. Meu primeiro contato com ele foi em 1999, e o último foi agora, 15 dias atrás. Ele esteve aqui na universidade, nesse global, eu não sei se pronuncia July ou Julie, né? Julho. E o professor tem me ajudado muito, tenho trocado tenho feito muitas trocas com ele. Ele organizou esse livro junto com a professora Marilyn Frankenstein, Etnomatemática, opondo-se e questionando ao eurocentrismo e educação matemática. E ele chama atenção, trago essa fala dele, da professora Marilyn, para uma coisa importante, né? Uma percepção de que a matemática é uma disciplina neutra, mas isso é baseado numa concepção cartesiana de matemática que é centrada no cálculo por excelência, e como ela é centrada no cálculo por excelência, dá a impressão de que ela não é impregnada por outras subjetividades, né? Então, essa é uma tradição também a se combater, e a etnomatemática faz isso. Pode passar, por favor. O professor Ubiratã D'Ambrosio, que cunhou a ideia de da etnomatemática, cunhada pelo professor Ubiratã D'Ambrosio, nos deixou não tem muito tempo, 2021. Ele produziu isso lá em 1970, mais ou menos. E a ideia de que o respeito de que cada povo, em cada contexto histórico, tem os seus modos próprios de lidar com o conhecimento, inclusive matemático. Essa palavra etnomatemática, ele divide, eu pensava isso agora há pouco, em etno, que faz referência a um grupo específico, né, grupos específicos, matema, que aí eu vou arriscar aqui, que é conhecimento, vou arriscar, eu estou com a leitura disso lá de muitos anos atrás, só ousei rever essa separação da palavra aqui. E tica, que tem a ver com técnica, com tecne, de modo que a palavra no todo tem a ver com conhecimento de um certo povo e as suas técnicas ou seus modos de... Não é exatamente matemática, né? A gente é inevitável pensar que o matema ali é matemática. A matemática, é claro que a matemática está ali, mas ele lembrava, ao cunhar, que isso se expande para além do conhecimento matemático. Modos de fazer, modos de ser. Então, quando eu tomo contato com a etnomatemática, falei, perfeito, é isso, né? É aqui que eu caminho. Eu só risquei ali, eu fiz uma violência na fala do professor D'Ambrosio, porque ali onde se vê os malineses, que são muçulmanos, eu fiz uma operação e coloquei... muçulmanos faz uma referência, né, a uma orientação religiosa, eu quis ressaltar, lembrar que eles são africanos, né? Construíram grandes mesquitas que duram 15 anos, assim, mais de 500 anos. Isso aqui é importante para se confrontar com uma fala que eu trago, eurocêntrica, que eu trago um pouquinho mais para frente, que é do Hegel, Kant, Hume. Tudo isso se der tempo, né? Porque desconstruíam ou construíam a ideia da inferioridade negra, mas depois eu vou deixar para que a gente leia. Pode passar, Sara, por favor, querida. Essa é uma contribuição da educação matemática, que a matemática e a educação matemática, elas não podem ser insensíveis aos problemas do mundo, né? Sobretudo a exclusão de indivíduos. Pode passar. Pode passar, querido. Aqui é um encontro, esse à direita é o professor Ubiratã D'Ambrosio e o professor Arthur Paul, à esquerda é o livro, talvez, é difícil dizer assim o que é mais importante. O que mais me afetou, talvez eu deva dizer isso, o que mais me afetou, que é o etnomatemática entre o elo entre as tradições e a modernidade. Pode passar. A educação matemática crítica, esse é o autor da educação matemática crítica. Essas fotos são dos meus encontros com esses professores e pesquisadores.
O Wallace Cosmose é um dinamarquês, também quase que um brasileiro, cunhou a ideia de uma educação matemática crítica, e eu chamo a atenção que no livro dele, que está à esquerda, também um dos que mais me afeta, que a educação matemática crítica está se dedicando à questão da democracia. E eu parti daí para discutir com os meus alunos a questão da democracia racial na sala de aula de matemática. E isso um tipo de prática que eu incluo dentro disso que eu chamo de um olhar decolonial para a sala de aula de matemática. E o professor Wallace Cosmose, nesse livro, tem uma ideia interessante, que é a ideia de materacia, que o professor Bertrand D'Ambrosio também tem. Que não se refere a olhar apenas as habilidades matemáticas, ou seja, foge daquela lógica das equações, isso também é importante. Eu sou professor de matemática, eu vou denunciar há 32 anos. Creio que tenho falado sempre em termos de despedida. Creio que tenha feito um bom trabalho ao longo de toda a minha vida como professor, ensinando matemática pura, mas também levando para aquele lugar eugenizado, questões que normalmente não são porosas àquele ambiente, sobretudo as questões étnico-raciais. E me servindo para isso dessas orientações teóricas, se alguém achar que eu preciso ter, carregando comigo, alguma orientação teórica, alguém que me autorize a falar sobre essas coisas. Eu já estou convencido há muito tempo de que não preciso. Então, eu tenho essas orientações como alguém que caminha comigo e não como alguém que me autoriza a falar dele. Mas a materacia era essa ideia de fugir dessa coisa de que a matemática precisa estar voltada só àquelas competências mesmo de cálculo e tal. E, sobretudo, a instruir as pessoas para poderem agir e interpretar situações sociais. Ali embaixo ele diz estruturada pela matemática, mas eu costumo dizer estruturadas ou não pela matemática. Ou que a matemática emerja dentro daquela discussão ou não, porque essa é uma possibilidade. Isso é possível, que numa sala de aula de matemática, discutindo um tema específico, a matemática possa assim, surgir como algo muito importante ali, ou não, possa passar pelas laterais. Pode seguir, Jussara, por favor, querido. Eu esqueci de perguntar quanto tempo. Não sei. Até meia-noite. Então tá bom, vai dar. Diego, Vídeo de controla aí racismo. pra gente, por favor. Tá, beleza. Reginaldo, você quer uma perspectiva mais ou menos de quanto tempo você quer falar, alguma coisa assim? Olha, como o outro slide meu tem 236 páginas, eu queria muito, eu confesso, é sério, vou falar sério. Eu queria muito que eu conseguisse, pelo menos depois dessa fala aqui, rodar aquele PowerPoint como uma apresentação, com 3 segundos para cada imagem, cada uma das 200. E aí eu acho que, se isso for possível, ou até onde for possível, sem cansar as pessoas, sem... Ok? Tranquilo. Você vai acompanhando no chat, eu vou te dando um sinal aí do tempo, mais ou menos. Tá bem? Se eu conseguir fazer isso, eu prometo. Eu prefiro que você pode me dar um alô aqui Tá ótimo. Beleza. de áudio. Combinado. Mídia e racismo é uma maneira que eu trago aqui junto com a ideia de uma educação matemática crítica que tomou de assalto as minhas salas de aula de matemática, né? E eu vou fazer aqui um pouco a merchandising, né? Preciso vender à esquerda é um livro do professor, organizado pelo professor Wallace Cosmose e a esposa dele, que é a Miriam Godoy Penteado. Os dois são professores na Unesp, em Rio Claro. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, eu esqueci de dizer, é um terceiro grupo de pesquisa. Com ele, com pesquisadores aqui do Brasil, de diversos estados e de fora do Brasil. E a gente se reúne de tempos em tempos, estávamos nos encontrando de 2 em 2 anos, mas a pandemia pôs um corte aí na vida de quase todos nós. Isso não está se repetindo com a mesma frequência.
E a cada 2 anos a gente sai com uma tarefa de lá, produzir um artigo. E no último encontro nosso, 2019, na USP, nós saímos com a tarefa de construir capítulos de livro por um livro que o professor Oli estava organizando. O professor Oli participa, evidentemente, do grupo. E aí esse livro que está aí à esquerda, Cenários para Investigação. Eu tenho o capítulo 3, o capítulo 3 é intitulado Mídia e Racismo, onde eu descrevo lá essas ideias de medidas, eu vou chamar de medidas matemáticas de democracia racial. Depois, mais à frente, eu vou falar sobre elas. Aí, aqui do lado, eu coloquei, eu acho, esse livro está na Open Book, depois é bastante fácil de achar. Ele tem um download gratuito, tá? É um PDF, download gratuito. A pessoa pode comprar também. Eu coloquei uma descrição aqui do lado, eu estou vendo aqui agora, e eu acho que eu estava tentando defender ou ressaltar a ideia de que o grupo de pesquisas sociais e essas práticas que tem feito é um olhar decolonial, mas eu não me sinto mais provocado a me deter sobre isso. Pode passar, por favor. Sim. Afroetnomatemática, como eu disse, eu estou trazendo aqui também sem aquela preocupação de enquadramento teórico do que faço, eu vou repetir isso com muita frequência, mas talvez até mais para saudar um outro professor, pesquisador, que também conheci. Esse eu conheci tardiamente. O professor Arthur eu conheço há muitos anos, o professor Auro eu conheço há muitos anos, mas o professor Henrique Cunha eu conheci em 2018, quando eu estive num COPENE, um Congresso Nacional de Pesquisadores Negros e Negros, que provavelmente o Jussara esteve por lá, e eu conheci lá. É um professor, se não me engano, na Universidade Federal do Ceará, eu não sei se ele ainda está atuando, mas ele é quem cunhou a ideia de uma afroetnomatemática. E quando eu tomei contato com essas reflexões, eu falei, poxa, o grupo de pesquisas sociais também é uma perspectiva afroetnomatemática, né? Porque ela tem a ver com a área de pesquisa e estudos sobre os aportes africanos e afrodescendentes à matemática. Também tem a informática, mas, né, vou ressaltar o aspecto matemático. E, sobretudo, nos territórios da maioria afrodescendente. Eu entendo que as escolas e os bairros, os contextos em que atuo nesses anos todos, são territórios, né, de maioria afrodescendente. Então, o grupo de pesquisas sociais também pode ser lido como uma perspectiva afro-etno-matemática. Pode passar, por favor. Bom, aí aqui eu começo a entrar um pouquinho mais na prática minha, né? Eu tenho chamado de cenários para investigação em educação matemática. Esse título, cenários para investigação, é um conceito do professor Aulis Cosmose. Como é que isso se materializou na minha sala de aula? São 4 que eu trago aqui, mas eu me lembrava agora há pouco, esses exercícios de produzir essas falas, eles são importantes, que nos colocam de novo em reflexões que talvez a gente tenha abandonado por uma série de questões, né? A gente sempre está fazendo um monte de coisas e deixa algumas em stand-by, volta para outras. Eu estou no projeto correndo contra o tempo, porque, como disse, estou em despedida mesmo, eu quero escrever, já estou num caminho bem adiantado em termos, pelo menos, de quantidade de páginas, escrever livros sobre a minha trajetória, então estou muito envolvido com isso, né, para esse final de carreira. Coloquei isso como a prioridade, né? Mas a sala de aula de matemática, como espaço de investigação imaginário, mídia impressa e branqueamento, foram um nome que eu dei aos primeiros cenários de investigação que eu criei com os meus alunos. Ele acontece todos os anos com todos os grupos de pesquisa, nas 2 escolas, principalmente na escola municipal em que trabalho. A escola estadual não se dedicou tanto. O acontecimento da nossa trajetória dentro do grupo não caminhou para que esse tema fosse lá trabalhado. Acho que é melhor colocar dessa forma. Mas na escola municipal, não. Eu tenho uma série desses estudos desde 2006, se não me engano. Não todos os anos, mas é uma boa amostra já disso, né? A última delas, acho que em 2017. Ou 2018, acho que 2018. Bom, o que é isso? Ele talvez é o carro-chefe desse olhar decolonial para a sala de aula de matemática.
Mas deixa eu dizer que também depois, em 2017 e 2018, a gente criou o Artefatos e Saberes Etnomatemáticos na comunidade quilombola Colônia do Paiol, que é uma comunidade quilombola aqui próximo de Juiz de Fora, e que eu entendo é um espaço de aula, ou tem sido um espaço de aula de matemática dos alunos e dos grupos de pesquisa dessas escolas em que eu trabalho. Mesmo afastado da escola, acho que nos últimos 3 anos, por motivos diferentes, agora licenciado para fazer o doutorado. O ano passado, o projeto funcionou, coordenado por uma professora querida, companheira, Mariane Bento, uma professora de História, e eu acompanhei à distância, fazendo intervenções como essa que eu estou fazendo aqui, online, e indo ao Quilombo, né, que nós fomos o ano passado eu já nem sei quantas vezes. E já temos agendado agora, dia 2 de setembro, um retorno lá para uma outra tarefa, enfim. Mas o Quilombo Colônia do Paiol tem sido, e a comunidade, as pessoas da comunidade têm sido parceiros das nossas reflexões sobre matemática e sobre africanidades e sobre resistência e sobre tudo mais que afeta o corpo negro. E aí eu nomeei esse cenário por Artefatos e Saberes e, enfim, tem publicação desses trabalhos todos, esse último no Copene de 2018. O primeiro está em alguns lugares, talvez aqui na frente eu traga alguns links onde esses trabalhos estão. O GPS Sankofa, Educação Financeira e Produção Quilombola, ele aconteceu de maneira... Era a ideia de ir até a comunidade, como um dos temas de meu interesse é a educação financeira também. Estou escrevendo um livro sobre isso também. Eu tentei juntar as coisas, juntar a ideia de discutir as questões raciais, africanidades, e pensar no contexto de uma comunidade quilombola, e pensar em alguma coisa que se referisse à educação financeira. Eu devo confessar que ainda não cola para mim a ideia de uma educação financeira linkada à produção quilombola, né? O financeiro está por demais impregnado pelo proselitismo capitalista, financeirizado, para que possa ser posto em confluência com o contexto de uma comunidade quilombola. Mas eu estou mantendo ele aí primeiro para dizer de onde eu estou vindo com essa discussão. Isso talvez se altere ao longo do tempo. Mas talvez seja algo muito mais próximo de uma economia solidária e produção quilombola. Mas como eu faço uma crítica, eu estou com esse problema, eu estou acabando de crer. Eu não estou conseguindo me livrar dos algozes. Eu trago aqui, lá na frente, o Kant, eu trago o Hegel, eu trago o Hume, e eu trago a educação financeira capitalista, agora que eu estou me dando conta disso. Eu espero... o que eu fiz com esse álbum de imagens, queridos, que está aí no segundo PowerPoint, foi uma tentativa de me livrar deles. Eu não sei se eu consegui, porque eu acho que eu os carreguei para lá. Eles me acompanham como verdadeiros fantasmas. Mas eu me lembrava que o Attili Mbembe, um filósofo africano, ele tem no Sair da Grande Noite, a ideia é que o discurso negro está por demais atravessado pelo empreendimento do racismo, de modo que ele de alguma maneira, ele aparece em onde quer que o discurso negro se constitua, seja na sociologia, na filosofia. Eu acho que é uma ideia de desconstruir para construir. Eu não sei se isso é muito também linear, né? Talvez fosse interessante apenas anunciar, mas como o racismo ainda parece algo para muitas pessoas mitológico, algo que não existe, né? Nós somos herdeiros daquela do mito da democracia racial, que o país é um país belo, em que negros e brancos convivem bem. Ainda pode parecer a muitas pessoas que o racismo talvez não exista, né? Então, acho que esse trabalho de denunciar, infelizmente, ainda é importante. Então, talvez por isso eu ainda carregue a educação financeira, que é capitalista, e eu quero me desvencilhar dela, instruindo modos de produção quilombola e trabalhando meus alunos com esses conceitos. Por exemplo, partilha em partes iguais e não partilhas em proporção. Por que partilha proporcional que cada um investe, que é uma ideia da matemática, do pensamento proporcional? Se um investiu 10, outro investiu 20, o que investiu 20, na hora de repartir o lucro, tem que levar o dobro do que o que investiu 10. Essa é uma ideia da proporcionalidade.
A proporcionalidade é automaticamente dada como o comportamento democrático. Mas por que não Reginaldo, dividir em partes iguais? Oi, sim. só para você dividir em partes iguais aí o seu tempo, sua fala já está batendo aqui os 35 minutos, viu? Tá 30, bem. 35 mais ou menos. Tá jóia. Eu consigo parar numa linha. Mas vamos lá. E o oceano, eu vou pular então para o oceano nos separa, uma história nos une. Esse é o grande. Eu não posso deixar de produzir, vou dizer academicamente, mas não é isso, tá? Sem colocar em funcionamento esse cenário para investigação em educação matemática. Eu comecei a fazer, eu vou descrever o que ele é rapidamente. Eu comecei a fazer em 2018 ou 2019, talvez, porque, como eu já vinha há muitos anos com essa ideia de grupo de pesquisas sociais, alunos do 8º e 9º ano, alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, trabalhavam junto e pensavam questões sobre africanidades e iam para a comunidade quilombola, eu imaginei fazer uma interlocução com a África. E aí, em 2018, 2019, eu contactei o professor Arthur, que me colocou em contato com 2 professores. Eu não vou arriscar o nome deles aqui agora, mas da Escola Superior de Pedagogia Lunda Norte, em Luanda, em Angola. E eu contactei os professores, foram muito solícitos. Eles me indicaram professores da educação básica de matemática, eu entrei em contato com os professores, e aí nós construímos a ideia de construir esse cenário em parceria. Em Angola, pela facilidade da língua, mas poderia ser um outro país africano. E aí os alunos trocariam, isso não é uma experiência inédita, eu já vi algumas experiências desse tipo, de narrativas cruzadas. Então, os alunos angolanos de um grupo de pesquisa lá fariam uma pesquisa à distância, evidentemente, com os alunos das escolas em que trabalham. Mas isso não foi a tempo, porque as escolas veio a pandemia, as escolas lá fecharam, as escolas aqui fecharam, e há um descompasso também em termos de período de férias. E eu sei que a gente não conseguiu fazer funcionar esse cenário. E eu pensei, poxa, eu quero fazê-lo, eu acho que uma maneira de incentivar que ele ocorra eu sempre fiz essas atividades todas sem nenhum cunho, sem nenhuma chancela acadêmica. A primeira vez que eu editei o Mídia e Racismo, naquela foto que aparece lá no início com o professor Arthur, que aquilo em 2013 foi no Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática, no Uruguai, em Montevidéu. Eu fiz um trabalho e enviei lá como sendo tendo recém concluído o meu mestrado e sem que o trabalho fosse acadêmico, né? Mandei para lá, foi aceito e eu fui lá apresentar o meu trabalho. Mas aí eu pensava que editar esse último com a chancela da academia talvez seja uma forma de dar mais garantias de que ele ocorra. Então, como já estou no doutorado discutindo imagens, corpo negro, espaço de aula de matemática, e não assim o espaço para esse cenário talvez até possa, mas eu estava pensando, já comecei a escrever, como um projeto de pós-doutorado, ainda que não tenha concluído o doutorado, mas essas são só datas e barreiras imaginárias que colocam. O pensar não tem essas barreiras. Então, já estou escrevendo, ou reescrevendo, porque é uma ideia de 2018, essa ideia de um oceano nos separa, uma história nos une, para colocar, mesmo sem estar vinculado à escola agora, estou me aposentando de uma rede, mas continuo na outra, mas sempre tenho parceiros e professores lá que vão caminhar junto comigo. Enfim, os 2 primeiros, então, estão reproduzidos já com alguma frequência. O segundo aconteceu em 2 versões e o terceiro ainda é uma projeção para o futuro. Pode passar, Jussara, por favor, querido. Então, como os demônios nos acompanham, demônios cristãos, sem nenhuma ofensa, é só localizar mesmo no tempo e na história, porque há uma narrativa cristã com burlas papais
que autorizavam o poder das coroas portuguesa e espanhola a ir a qualquer reino, subjugar, controlar, aprisionar, tomar suas posses. Então, isso me autoriza a dizer que foi uma perspectiva católica, eu vou melhorar o termo, da igreja, da instituição Igreja Católica. Mas produzida, talvez autorizada por uma determinada percepção filosófica eurocentrada, que é com esses autores Kant. E aqui eu tenho que ler algumas coisas. Diz o Kant, os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleva acima do ridículo. O Sr. Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo de um negro que tenha demonstrado talentos e afirma que dentre milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso, né? Eu vou pulando para já ir me apressando, tá? E acertar o meu tempo. Tão essencial a diferença entre essas duas raças que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais. Eu ainda estou com dificuldade mesmo de ler a parte de baixo. Deixa eu localizá-lo aqui, só um minuto. Lá embaixo, então, o Kant... Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que devem ser dispensados a pauladas. Eu não consegui trazer aqui, mas tem uma outra fala do Kant em que ele dá uma técnica de açoite do corpo negro, e que ele diz que era importante açoitar o homem e mulheres escravizados com uma vara de bambu, porque a vara de bambu não deixaria que o sangue apodrecesse debaixo da pele, e não, aí sou eu agora falando, não faria com que o senhor de escravo perdesse a sua peça. Então, a mesma voz da acadêmica, filosófica, que nós somos instruídos nas nossas universidades, nos cursos de filosofia, é essa que produziu esse olhar sobre negros e negras. Pode passar, por favor, Jussara. Hume, também na mesma linha do Kant, eu vou dizer que só que ele considerava que não tinham artesãos engenhosos entre eles, não há artes, não há ciência. E lá embaixo ele diz, na Jamaica realmente falam de um negro de posição e estudo, mas provavelmente ele é admirado por realização muito limitada, como um papagaio que fala umas poucas palavras claramente. Pode passar. Não vou dedicar ao colonizador mais tempo do que ele merece. E o Hegel, que numa operação com a história, eu vou descrever o que ele fala aí, então, ele arranca o Egito da África, faz parecer a quem o ouve que o Egito não faz parte da África. Isso vai se reverberar sobre os livros de história da matemática, se tudo correr bem no meu tempo. Ele diz que a África não faz parte da história mundial, e o que aconteceu lá, ou ao norte de lá, que ele se referia ao Egito, né? Faz parte da evolução, eu traduzindo, né, da evolução da mente humana, da sua menoridade na sua fase oriental para a sua maioridade na sua fase ocidental, que evidentemente tinha como corpo representativo o corpo branco, não o corpo negro. Mas é isso. Pode passar, Jussara, por favor. Na história da matemática, então, isso se materializou. Esse é um livro... eu devo dizer que é um bom livro de história da matemática, bom para os padrões dos livros de história da matemática que normalmente tem os nossos cursos de formação, licenciatura. Não é o livro que eu estudei, o livro que eu estudei era um Carl B. Boyer, e esse livro da Tatiana Rock, ele tenta fazer uma certa inflexão, uma reflexão mais progressista, revendo algumas ideias, alguns conceitos e desconstruindo algumas ideias. Mas ela faz menção aqui a um Maurice Klein, um historiador da matemática,
E ao afirmar que, abre aspas, as suas contribuições, ele estava falando das contribuições dos africanos, eu gosto sempre de enfatizar isso, dos africanos, a matemática foram quase insignificantes. E comparada dos gregos, a matemática dos egípcios e dos babilônios, ou seja, dos não brancos, babilônios, é como as garatujas de crianças que estão aprendendo a ler, comparadas com a boa literatura. Isso é nos currículos de história da matemática. Pode caminhar, Anjo, Sara. Bom, eu tenho uma série, aí eu trago uma série de autores gregos também. A minha linha de discussão aqui, eu não sei se vou continuar nela, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, mas para acelerar, tá? Que aí que eu fiz, eu trago alguns autores gregos, porque para tentar desconstruir essa ideia, porque são os próprios autores gregos que trago que estão dizendo que o conhecimento, sobretudo matemático, produzidos pelos gregos, na verdade, tinham origem em África. Eles aprenderam em África. Então, são os próprios gregos falando, entre aspas, contra os gregos. Só que isso não aparece nos livros de história da matemática, não aparece nos livros de história. Ficam nos cantos e a gente tem que ficar pensando. Essas considerações que trago aqui, algumas delas estão numa tese de doutorado na USP, do programa de educação da USP, em 2015, do professor Ricardo Benedito. Ricardo Mateus Benedito. Ele é professor na Unilab. Em 2018, eu fui compor uma mesa no Copene, em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, e aproveitei para me inscrever num mini curso do professor Ricardo Benedito. Então, ele traz aqui o Aristóteles dizendo, né, que é assim que em várias partes do Egito, ou seja, a África, se organizaram pela primeira vez as artes matemáticas. Né? Pode passar, Jussara. E Heródoto aqui, que é um pai da história, conhecido como pai da história, e se é o pai da história, pelo menos o pai da história ocidental, talvez, é alguém que a gente deva, né, ouvir. Ele diz que aí está, creio eu, a origem da geometria que migrou mais tarde para a Grécia. Ele está falando do Nilo, está falando do Egito, está falando da África. Pode passar, Jussara. Aí tem Porfírio de Tiro, isso está num livro do Muniz Sodré, grande professor Muniz Sodré, Pensar na Go, de que é um fato incontestado que as ciências matemáticas como geometria, aritmética, astronomia, eu estou com uma tela aqui na frente, me perdoem, chegaram tardiamente aos helenos, né? Chegaram a outros, mas eles não tinham conhecimento. Pode passar, Jussara, por favor. Há uma outra autora aqui, dizendo Jâmblico, um neoplatônico, dizendo de Tales, que embarcou para o Egito, se relacionou especialmente com os sacerdotes em Mênfis e Tebas, e aquilo que lhe é atribuído como sábio, ele provavelmente adquiriu lá naquele lugar, ou seja, na África. E ele diz ainda que se Pitágoras se relacionasse com os sacerdotes mencionados, seria ele mais divino e mais sábio que todos os homens. Pode passar, Jussara, por favor. Aqui é enorme, mas eu vou só dizer o seguinte, que esse outro grego afirma que Platão e Eudóxio chegaram a Heliópolis, no Egito, África, e ficaram lá por 13 anos com os sacerdotes. Pode passar, Jussara. Por favor. E Plutarco, um outro grego, dizendo que também que Pitágoras foi educado por Enufis de Heliópolis, um escriba africano. Pitágoras não aparece aí, mas viveu por 22 anos no Egito, em África. Então é razoável supor que o conhecimento matemático que possibilitou que ele demonstrasse o teorema que depois leva o seu nome, fosse absorvido, compartilhado a partir daquela terra.
É só razoável, supor. Tem um livro de um pesquisador matemático que também nos deixou, Paulo Gerdes, que chama O Pitágoras Africano, em que ele discute essas ideias. Pode passar. Bom, eu ia dizer de como isso tudo se reverberou aqui no Brasil, mas vou ficar só nessa primeira tela e vou direto a algumas imagens das minhas práticas, que é o que eu gostaria mesmo de falar, ainda que eu já esteja no fim. Mas a ideologia do branqueamento foi um fenômeno genuinamente brasileiro, foi uma forma como que o racismo se estruturou aqui em terras brasileiras. Isso nas primeiras décadas do século XX, de 1910 até 1930 ou 1940, por alguns. Não dá para explorar isso, eu vou pedir, por gentileza, para você passar. Mas são algumas ideias que ajudaram a construir esse imaginário de inferioridade do negro. E aí tem Oliveira Viana, tem o Nina Rodrigues e uma série de outros. Pode passar, Jussara, eu quero ir agora lá direto para a sala de aula de matemática. Pode ir, pode passar mais uma. Pode voltar agora, por favor. Eu acho que escrevi naquele álbum de fotografias, que é o outro PowerPoint, que o mais importante para corpos negros querem ser vistos, né? Se a invisibilidade é aquilo que nos destrói, nos ataca, nos inferioriza, né, a visibilidade é aquilo que nos retoma, né, como gentes. Então, é por isso que estou trabalhando no doutorado, inclusive, com imagens da minha trajetória. E essas são algumas delas. Aqui, uma das reuniões do grupo de pesquisa com uma querida angolana, Isabel, que vem com alguma frequência aqui ao Brasil e fica hospedada aqui em casa. Nós a conhecemos, é interessante dizer isso, numa Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, e ela ficou hospedada em casa, tinha que dar hospedagem para alguns que vinham de fora, e nós tivemos a alegria de ter encontrado a Isabel. E ela participa em alguns anos das discussões com os alunos nos grupos de pesquisa. Pode passar, Jussara, por favor. Então, aí são os performances, as imagens dos corpos negros nas nossas salas de aulas, transportadas para outros espaços, aí com a Isabel. Pode passar. Aqui nós fazíamos à esquerda um ensaio fotográfico que era para um seminário escolar, naquele programa que a Jussara participou, Jussara do Ação, eu não sei nem, lá no Polivalente de No Teixeiras. PES. Isso, no PES, me fugiu o nome. E à direita, a Isabel estava nos presenteando com a gravação de uma cerimônia de um casamento angolano de uma tia dela. Pode passar, Jussara. Aqui, eu não preciso dizer quem é aquela querida que está ali à esquerda, performando com as pesquisadoras do nosso grupo de pesquisa. Então, nós estávamos na Escola Padre Federico, não é isso, Jussara? Numa sessão de cinema que tem a ver com a visibilidade de corpos negros, né? Que é o ser visto, com os alunos e alunas do grupo de pesquisa. Pode passar, Jussara. Aí a sala do grupo de pesquisa na Escola Municipal, ela não é uma sala convencional, porque elas têm os quadros e tudo mais, mas a disposição das carteiras é outra. Como eu estou licenciado, eu fiquei sabendo que essa sala foi desativada, mas recebi por WhatsApp a promessa da diretora que assim que voltasse, ela seria reelaborada. No centro ali são jogos africanos chamados IoT. É um jogo de tabuleiro muito similar à dama, ou a dama é muito similar ao IoT, que acredito é mais antigo. E nós fazíamos oficinas com os alunos de construção dos tabuleiros, onde a gente trabalhava a geometria, né? Trabalhava proporcionalidade, trabalhava o plano cartesiano, os movimentos no plano cartesiano, áreas de figuras planas, e as possibilidades de movimentação das peças. Então, dá para você jogar um pouquinho com a matemática aí.
Essa sala ela funcionou 2015 até eu começar a me afastar de 2019, eu acho. Pode passar, Reginaldo? Jussara. Oi? Reginaldo, ouvindo? Sim, sim. Só para marcar o tempo aí, você já está batendo os 50 minutos mais ou menos, tá certo? Quanto tempo eu teria? Já acabou? Não Tá quer me dizer, quase. né? Tá bem. Pode Tá passar, quase. Jussara. Se você ainda tiver muita coisa para abordar e Eu etc., acho que vou... é interessante já dar Tá um bem. encaminhamento, assim, entendeu? Ok. E estão perguntando o nome Pode do seguir, jogo, é Jussara. IoT, o nome do jogo? IoT. Isso, aí. Tem um acento circunflexo, eu imagino. Eu não sei também. A grafia, eu vou deixar para a gente ver isso. Pode passar, Jussara, por favor. Pode passar. Pode passar. Esse é um seminário escolar, os alunos apresentando as suas pesquisas. Aqui é na comunidade, a nossa querida Andréia, né? A Andréia, presente, Andréia. Aqui é no Quilombo, na Igreja Católica da Comunidade Quilombola Colônia do Paiol. Eu gosto de ressaltar isso. Pode passar. André está em todas as fotos do GPS. Aqui são os alunos apresentando seus trabalhos no Laboratório de Ciências e numa feira de Ciências e Matemáticas, lá no Observatório de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pode passar. Pode passar. Comunidade quilombola, dentro da igreja, pode passar. Pode passar. Volta um pouquinho, por gentileza. Só uma. Não, voltar. Mais uma. Essa foto aqui, os que estão de camisa branca são os alunos da escola estadual, ensino médio, segundo e terceiro anos. E estão de camiseta preta, eles têm um uniforme, né, do grupo de pesquisa, são da escola municipal, alunos de 8º e 9º anos, que trabalhavam juntos. Pode passar. Esse é um achado etnomatemático, se eu posso chamar assim. Eu não gosto disso que eu estou dizendo, tá? Mas as pessoas ficam preocupadas com o conhecimento matemático apareça, né? E lá na comunidade quilombola, o morador ele é um turmeiro, é chamado turmeiro, é uma espécie de capataz que contrata pessoas para fazer capinas, né? E nas conversas que a gente tinha, aparecia o tempo todo, parecia, trabalha no quadro, várias, trabalha no quadro, várias. E a gente foi conhecer várias, é a maneira, trabalho no quadro é um trabalho de capina em áreas da região, mas também em Rio e São Paulo, que esse turmeiro contratava uma equipe e ia fazer a capina. Só que eles mediam não com fita métrica, com trena, não era baseado em metros. Eles mediam com vara de bambu. É uma vara de bambu de 5 metros. Então, cada quadra lá, na verdade, você fala que dá 10 quadras, 20 quadras, esse 20 ou 10 quadras tem que ser transformado em termos de varas de bambu. Cada vara de bambu com 5 metros. Então, é uma ideia, é um modo de perceber de que como eles utilizam algumas coisas que não necessariamente figuram dentro do espaço do currículo tradicional, mas que dá bem para eles constituírem os seus modos de subsistência, que são os modos como que eles mantêm as suas vidas econômicas, né? Mas pode passar, Jussara, por favor. Eu quero chegar... Esse é um Jequitibá do Quilombo São José da Serra, algo perto da região de Valença, algo maravilhoso, mas não vai dar para conversar agora, pode passar. Também pode passar, são cenas lá no Quilombo, Colônia de Paiol. Teatro Pascoal Carlos Magno, Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho, pode passar. Amigos queridos, Kofi do Benin, Joel da Namíbia, que têm participado das nossas, são alunos aqui da universidade. Aliás, essa viagem que nós vamos fazer agora, dia 2 de setembro, será com eles. Pode passar. Eu preciso de 4 horas para falar, mas vamos lá.
Aqui é a Wanda Dandara, contadora de história, e o RT Malone, que estavam presenteando a gente com oficinas também, numa escola municipal em 2017. Essas datas são muito flexíveis, né? Eu fui datando assim da minha memória. Pode passar. Pode passar, Jussara. Tem certificado de pesquisador que eles recebem no final. Pode passar. Eu quero terminar com mídia impressa. Pode passar. Pode passar. Pode passar, não vai dar tempo. Pode ir passando, por favor. Eles apresentando seus trabalhos, pode ir passando. Pode seguir. Pode ir seguindo, aí eu falo para você parar, tá? Eu localizei aqui onde está. Pode ir seguindo. Pode ir seguindo. Pode seguir. Pode seguir. Aí, eu termino com essas. Aí, um pouquinho para. Pode, volta só um pouquinho. Só uma, por favor. A gente instituiu, então, o que seriam medidas matemáticas de democracia. Tem aí embaixo o pesquisador Giovanni, que é um aluno do 8º ano, que sugeriu a sigla. Eu tinha a ideia de medidas matemáticas de democracia, numa dada aula, nossa, ele, olha, vamos chamar de MMD para poder fazer uma discussão com aquela ideia do mínimo múltiplo comum, do máximo divisor comum, que são objetos tratados nos currículos de matemática. E aí nós chamamos de MMD, Medidas Matemáticas de Democracia, que no caso agora são medidas matemáticas de democracia racial. Pode seguir. São duas. Eu espero que dê tempo, pelo menos, para fechar com essa ideia. Nós chamamos de grau de visibilidade e qualidade da participação. Então, aqui você tem GVN e GVB. GVN é grau de visibilidade negro e GVB é grau de visibilidade branco. A ideia era o quê? Pesquisar em revistas e mídias impressas e respondendo a seguinte questão. A mídia impressa dá os mesmos espaços a negros e brancos? E aí, os alunos faziam um trabalho de coleta de fotos em revistas, tinham que classificar os personagens como, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas eu estou aqui resumindo. Eles tinham que quantificar, as fotos só podiam ter um único personagem humano. Eu estou dizendo humano porque em alguns anos que essa pesquisa se reproduzia, apareciam fotos de gatos, cachorros e tal. Então, a gente teve que dar uma organizada. E depois tinham que classificar o personagem como branco ou negro, e isso dava interessantes discussões, que algumas eu trago aí para frente, não sei se vai dar tempo. Mas depois tinham que qualificar o que a gente chama de entorno da foto, o contexto daquele personagem, ou seja, como que aquele personagem está inserido naquela revista. Ele está fazendo propaganda, o contexto, vocês entendem que é um contexto positivo ou negativo? E aí, depois que eles faziam essas classificações todas, a gente compilava esses dados, organizava em tabelas e calculava os percentuais e calculava essas medidas, entre aspas, de democracia, de medidas matemáticas de democracia racial. A primeira medida diz quanto os negros e brancos aparecem nas revistas. A segunda respondia a pergunta como eles aparecem. Então, pode seguir, por favor, mais uma. Aqui é a qualidade da participação. Então, aquela primeira me respondia a questão quanto aparecem, e essa aqui, como eles aparecem. Então, são razões matemáticas, são proporções, se você quiser dizer. Tem uma série de objetos matemáticos que a gente discutia aqui. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu quero ir a alguns dados que são muito interessantes. Aqui, como o trabalho era feito, né? Tem uma ideia de entorno das fotos, tem a ver com o contexto que eu pego lá da linguística para discutir aqui, enfim. Pode passar. Me dá mais um tempinho, tá, Diego? Estou de olho em você. Aí os alunos tinham que produzir relatórios, esse aqui é de 2016. Nas propagandas e revistas podemos identificar que há mais brancos a negros na mídia, e aí eles vão falar sobre um dos motivos e tal. Do lado direito tem os cálculos que eles fizerem ali, olha, grau de visibilidade branco, eu vou ressaltar,
86%. 86% das fotos encontradas por esse grupo tinham personagens brancos. Grau de visibilidade negro, 14%. 14% das fotos tinham personagens negros. Pode passar. Aqui outros relatórios deles, esses de 2010, então eu fui pensando alguns. Eu não vou ler, é uma pena. Pode passar. Eles tinham que montar tabelas, né? Compilando seus dados. Ali à direita dá para a gente ver ali 0,833, que na verdade então é 83%. Então um outro grupo, num outro ano, achando 83% de personagens brancos. Quer dizer, é quase que uma medida, uma barreira de exclusão. Na verdade é uma cota às avessas de participação na mídia. Pode passar, por favor. Pode passar. São fotos de quadro, de cálculos, de anos. Aqui eu tenho uma amostra, talvez eu consiga terminar aqui, que de 2009, 2010 e 2013, alguns anos que essa pesquisa foi feita. Nesses anos, a gente coletava só fotos de crianças. A preocupação nossa era ver como que crianças e adolescentes eram retratados nessas revistas. Mas o mais importante é que você observa que em 2009, 85% eram crianças brancas, 2010, 84%, 2013, 88%. Da mesma forma, de forma complementar ao 100%, em 2009, 15% para negras, 16% em 2010 e 12% em 2013. E embaixo, aquela da quantidade, da qualidade da participação. Eu vou só ressaltar 2009, você observa, ó, 91% das crianças brancas eram retratadas positivamente. As crianças negras, 65%. 9% das crianças brancas eram retratadas negativamente. 35% das crianças negras eram retratadas negativamente. A conclusão é que a mídia impressa mostra pouco e mostra o aspecto, entre aspas, negativo. Dá pouco espaço e só ressalta proporcionalmente mais contextos associados a esses corpos e essas imagens, contextos negativos. Pode passar, eu não sei o que vem pela frente. São relatórios. Depois eu começo a fazer oficinas, fiz 12 ou 13 oficinas em lugares diferentes, no estado de Minas, São Paulo e Rio, principalmente, e no Sul, em Santa Maria, por 2 anos, em 2 eventos, um evento chamado Escola de Inverno de Educação Matemática, discutindo com professores e acadêmicos de educação matemática essas questões. Então, aí são relatórios de alguns desses participantes dessas oficinas, pode passar. É isso. Pode passar. Eu creio que tem um mundo ainda por aí, mas esse deve ser um dos últimos. E eu fico por aqui. Eu quero agradecer. Trago ali algumas referências, mas as referências são sempre aquele que se sentir provocado com essas questões. Tem os meus contatos lá, fique muito à vontade, eu gosto muito de trocar. E é isso, foi um prazer, muito obrigado. A pena que as outras 266, 233, né, fotos não vão compor esse cenário. Mais uma outra oportunidade, eu me convidando. Obrigado. Sempre, né? Estamos sem ar aqui. Eu tô olhando aqui o chat agora para ver o pessoal, que o pessoal aponte aí algumas questões. Tá todo mundo aqui dando os parabéns, Reginaldo, falando uau, que incrível. Que legal. Agradecendo, falando muita inspiração, quanta inspiração. A sigla é MMD. A Luciana está perguntando para você falar qual que é a sigla mesmo, o que significa. Medidas matemáticas de democracia. Se você quiser, Jussara, você e Milena e Diego, compartilha o PowerPoint com quem se interessar.
tá bem? Sim, Eu com prefiro que seja certeza. o primeiro, tá? As Tá, imagens eu ainda quero trabalhar um pouquinho aquela coisa da imagem e tal, então ela ainda está em stand-by ainda. Tem a ver com o meu doutoramento, então. Mas o primeiro tranquilo, tá legal? tranquilo. Tranquilo. Quer falar, Diego? Não, eu queria parabenizar não e falo, né? Vício de linguagem é um negócio terrível. Quer falar não, mas queria parabenizar o Reginaldo pela contribuição. Reginaldo, muito interessante a sua proposição, né? E, assim, até na perspectiva da gente fazer um pouco dessa amarração sobre as questões que você toca, eu fiquei pensando em algumas delas, né? Primeiro, achei curioso, agora no final da sua fala eu me lembrei disso. Essa semana eu achei o meu histórico escolar, e aí estava revisando o meu histórico escolar, assim, a matemática é uma tragédia na minha vida desde a primeira série, gente. Eu falei, meu Deus, É, que dificuldade é essa que está aí, sabe, colocada como um obstáculo para tantas pessoas, porque é drástica a diferença entre uma nota de ciências, história, geografia para matemática, mas é isso. E assim, eu acho que uma das coisas interessantes que a sua fala traz, né, pensando nesses eixos do seu discurso aí, primeiro é um aspecto fundamental que é entender essa narrativa histórica sobre a própria matemática, que é uma narrativa mais negra do que a gente imagina, né? Assim, as falas que você traz numa comparação desses pensadores, né, da Europa moderna, do Kant, do Hume, do Hegel, que apontam para uma não intelectualidade das pessoas negras, né, das pessoas africanas, é totalmente desconstruída e contraditória diante dos outros relatos que apontam justamente que a matemática, sobretudo nos seus fundamentos, nas suas bases contemporâneas, ela é aprendida a partir das experiências africanas, né? E a partir dos ensinamentos daquilo que os africanos têm de acúmulo em termos de ciência e de cientificidade, né? Eu acho que é muito interessante que a sua fala traga também esse eixo de uma revisão sobre a história do conhecimento matemático, fazendo com que o conhecimento matemático tenha agora também essa característica étnica. É um conhecimento que deriva das pessoas negras, né? Tal qual o conhecimento filosófico. Quando a gente também pensa na filosofia moderna, a gente não pensa que muito do que a gente é apresentado aí de filosofia grega, no fundo, na verdade, é filosofia africana. Pode sim ser revisitado, né, reelaborado, mas tem essa perspectiva. Um outro eixo que eu acho interessante do seu discurso também é esse eixo de não neutralidade do conhecimento científico e também de um eixo que transforma a matemática num conhecimento empenhado em alguma finalidade, né? Aí eu acho que é interessante que você mesmo apontou a pesquisação como uma das metodologias que você utiliza, assim, e a pesquisação, pessoal, não sei se todo mundo aqui tem conhecimento e familiaridade, né? É uma metodologia muito utilizada por alguns teóricos que propõem essa superação dos muros da universidade, né? Propõe a superação desse distanciamento entre conhecimento e povo, entre a população e os intelectuais, porque entende a ciência com um propósito, com um afinco, com um objetivo, né? A pesquisação entende que a ciência está a serviço do povo, né? E com compromissos sociais bem definidos. Tanto é que um dos principais pensadores da pesquisação é o próprio Paulo Freire, que vai ter um desdobramento do seu discurso nessa perspectiva metodológica, né? Mas a gente pode falar lá do Orlando Falsborda, da Ruth Cardoso, que era esposa do Fernando Henrique, enfim, do Carlos Rodrigues Brandão, que eram vários intelectuais aí que pensavam também essas metodologias. E aí eu acho que essa ideia de pensar a matemática de uma maneira não neutra, né, porque a matemática na escola aparece dessa forma, como se fosse uma disciplina que não tem lados, né? Tanto é que é uma disciplina, entre aspas, pouco atacada nessas disputas pelo currículo escolar, a gente vê que, na verdade, ela pode ser, sim, uma instrumentalização e uma linguagem de denúncia dos problemas raciais que a gente vive, né, que a gente vivencia, inclusive sendo construída dentro da escola através, por exemplo, dessa prática que o Reginaldo trouxe aí, dessa pesquisa, né, qualitativa e quantitativa sobre a representação negra na mídia, que aí é o GVN, né, o GVN, o GVB
e o outro índice que agora eu esqueci o nome. Eu acho que esses três eixos são bem interessantes, não só para a gente pensar matemática, mas para a gente pensar de modo geral essas disciplinas, né, do currículo escolar que não estão tão próximas do campo das humanidades, vamos colocar entre aspas, né? E aí eu acho que o Reginaldo aponta muito bem como realizar esse caminho numa perspectiva de recontar a história dessas disciplinas e também de realizar uma outra prática em sala de aula. E aí uma prática comprometida na perspectiva da pesquisação com a crítica a esses problemas sociais, né? Não necessariamente a resolução, mas a crítica a esses problemas sociais. Eu achei muito interessante essa proposta, né? E acho que aponta para nós assim um caminho, uma diretriz, né? Uma forma também de realização desses processos, né? Vou colocar aqui no chat uma apostila com 30 jogos mancalas. Um deles é Ioté. Vejam aí se vai abrir. É um presente para quem está aqui até o final do nosso encontro inspirador. Só tenho a agradecer, Reginaldo. Eu acho que o pessoal compartilha do mesmo sentimento que eu, que quanto mais a gente escuta, mais a gente percebe que tem que estudar, que tem o que aprender, tem o que conhecer, né? Uma leitura legal da gente fazer também, eu sempre falo isso nas nossas aulas, né? A questão do legado roubado, né? Você trouxe muitos. Teve um comentário, eu estava tentando resgatar aqui no chat de alguém falando, né? Altas revelações que você estava fazendo na hora que você estava colocando para a gente, né? Que praticamente todo conhecimento é oriundo de continente africano. E você foi colocando e pontuando esses, né, todos esses matemáticos, né, que a gente estuda na escola como se fossem, né, a base, né? Mas como a nossa escola ainda tem esse resquício colonial, então eles ainda aparecem como se fossem a base de todo conhecimento, e você veio aqui dando essa notícia para a gente que não é bem assim. E queria colocar, então, se ninguém quiser falar mais nada, para colocar para as suas considerações finais, Reginaldo. E alguém me fala no chat se abriu a apostila, por favor. Eu estou tentando abrir o link aqui, Jussara. Fica à vontade aí, Reginaldo, desculpa. Então, isso, só agradecer de novo, tá bem? Eu me sinto muito grato pela minha trajetória, pelos espaços que eu fui construindo ao longo dela e pelas pessoas que fui encontrando e fui compartilhando. Jussara é uma querida dessas. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Eu queria depois tentar compartilhar, eu não estou conseguindo aqui, um link do YouTube que tem um vídeo de 7 minutos, é muito curto, para que as pessoas depois possam acessar, que tem uma descrição um pouco do que a gente tem feito. E porque lá tem uma música que, ao longo dessas ações do Grupo de Pesquisas Sociais, foi muito emblemática dos trabalhos nossos, que é do Tiago Elninho, que é Pedagoginga, em que, em algum momento, ele dizia que eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro. E esse vídeo que a gente produziu e colocou no YouTube tem essa música de fundo e vão passando as imagens. Ele está até no meu WhatsApp, mas a ignorância em tecnologia é tanta que eu não consigo minimizar essa tela do Zoom para acessar meu Zap, que está aqui. Só fala o nome. Se ele está no YouTube, se você falar o Tá. nome, a gente acha. Reginaldo Ubuntu. É isso. É um vídeo do YouTube. Reginaldo Ubuntu. Eu não sei, eu acho que aparece. Eu acho que só isso é suficiente. Ali tem 7 minutos, é pequenininho e é bem ilustrativo, tá? E agradecer, muito obrigado por esse momento.
Reginaldo, Bom, nós se te alguém. agradecemos, viu? Então, todo mundo anota aí para procurar lá o Alan da Rosa, sim. O Pedagoginga eu também conheci através do Alan da Rosa, inclusive em minha época de mestrado, eu utilizei como referências a Pedagoginga do Alan da Rosa, mas essa Pedagoginga que o professor Reginaldo está falando é a do Tiago Elninho, né? É o nome da música dele. É, É o é. nome mesmo. Ah, ó, a Milena achou o link, Ah, pessoal. sim. Legal. Quem puder depois, dá uma clicada lá. Professor, só confirma para mim, por favor, se é, porque senão vai que é esse. Começa assim o vídeo? Não parece. Tá escrito Vidas Ubuntu Reginaldo. Não, é Reginaldo Ubuntu mesmo. É, eu tinha Reginaldo achado esse vídeo também. É uma pena eu não ser um letrado na tecnologia, porque ele está aqui no meu WhatsApp, o link. Também você quer saber tudo? Ah, É. Deixa um pouquinho para das demais pessoas do mundo. que pena. Mas tá bom. Muito obrigado, viu? Muito feliz. Mas depois você me passa e todo mundo consegue me achar em algum lugar, né, pessoal? Aí vocês me pedem, eu mando. A gente compartilha na plataforma, no Classroom. Ah, é, aqui não tá todo mundo da pós. Eita, nós. Quem não é eu da fui- pós, coloca aí @JussaraAlvesDá que eu compartilho. eu fui tudo organizado, eu separei 4 vídeos do YouTube que tem essas apresentações e falas, e falei, depois eu vou enviar, botar, mas tá aqui, ó, do meu lado. Aqui, mas foi jóia. Muito obrigado, tá? Desculpa, é GPS Ubuntu Reginaldo. Vou procurar. Eu coloquei, vou escrever aqui, ó, GPS Ubuntu Reginaldo. Achei. Sim. É isso, então. Então, pessoal, vamos. 7 minutos e 28 segundos, a Ana Paula está perguntando. Isso, esse mesmo. É pequenininho. Então, Botei o link aí no chat. Tá jóia. Isso. A Luísa está perguntando se vai ficar gravada, vai, né? Vai lá para o canal da PPL. Sim, pessoal, eu queria agradecer também, reforçar o agradecimento em nome da Pedagogia para a Liberdade, em nome da pós, que eu também sou uma aluna, e falar que esse encontro vai para o nosso canal do YouTube, vocês vão conseguir visitar ele depois, e pedir para o pessoal da pós assinar a lista de presentes, e também quem não for da pós assinar, porque a gente vai disparar os certificados de participação, tá bom? Muito obrigada, Reginaldo, foi um prazer estar com você e com todo mundo aqui hoje. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? E então, seguimos.